Olá, graça e paz. Meu nome é Anderson Ribeiro e há algum tempo já eu venho utilizando dessa ferramenta, que é a internet, o meio de comunicação, para criar alguns vídeos referente a algumas datas de feriados pagãos, para alertar a igreja, porque a cada ano a igreja cresce, isso é um bom sinal, mas a cada ano chega pessoas novas, novos convertidos, sem ter conhecimento da vontade de Deus, de algumas práticas que desagradam a Deus. Então agora estamos nos aproximando de um feriado chamado Halloween, em que por muitos anos era uma prática comum nos Estados Unidos e alguns outros países, e hoje já é uma febre aqui no Brasil também. A intenção deste vídeo é alertar os pais, aos novos convertidos, sobre as consequências de uma prática como esta, de um feriado pagão, muitos não sabem, mas é um feriado de adoração a Satanás, a seus demônios, até pelo estilo de roupas que se usam, dá para notar que não é algo que venha de Deus. E muitos cristãos, pais de filhos cristãos também, têm aprovado essa prática nas escolas e fantasiam seus filhos de demônios, de bruxas, e com certeza isso desagrada o coração do Pai, o coração de Deus. Deuteronômio capítulo 7, versículo 22, 26 diz que não traga nada para sua casa, para sua vida, nada que seja objeto de culto, objeto amaldiçoado, para que você não venha incorrer sobre estas maldições também. Então Deus nos alerta que a gente não deve praticar tais atos que desagradem o coração dele também, porque abrimos portas para que os espíritos malignos ajam nas nossas vidas. Nós devemos entender que o mundo espiritual está ao nosso redor. Nós não enxergamos, mas ele é real, ele é fato. Nós que estudamos a palavra de Deus, sentimos a presença de Deus muitas vezes, sentimos a presença de espíritos malignos também. Sabemos quando alguma coisa está errada, nós temos essa sensibilidade, então temos que usar a favor do reino. E esse feriado de Halloween, o Dia das Bruxas, também conhecido, atrai maldições para dentro da casa de muitos cristãos que estão desapercebidos a esse tipo de prática, achando que é simplesmente um folclore nacional ou internacional, que seja, e que não tem mal nenhum. E a Bíblia expressamente diz que nós devemos andar na contramão do mundo. Nós estamos no mundo, nós habitamos neste mundo, mas não devemos fazer parte de algumas práticas. Este foi o conselho que Deus deu para Israel também: quando vocês entrarem na terra que eu vos dou, lá onde habitam os cananeus, não imitem as práticas deles. Deuteronômio 18 diz, não se achará no meio de vós quem passe seu filho ou sua filha pelo fogo, quem sacrifique seu filho, quem invoque espíritos, uma quantidade de alertas que Deus dá ao povo, ao seu povo, que quando estiver no meio de outras religiões, de pessoas que têm outra religião, que não entendem o amor de Deus, não imitem tais práticas. E o Halloween, algumas pessoas atribuem a tradução da palavra Halloween como o dia da colheita, e até tem um filme chamado A Colheita Maldita, que dá uma alusão mais ou menos a essa ideia do Halloween. Na verdade, que é uma colheita a Satanás, porque quanto mais nós damos liberdade para ele atuar nos nossos filhos, mais liberdade nós damos para ele atuar, mais ele vai colhendo almas, tirando almas do reino e levando almas para o inferno, no futuro, no futuro, o pós-morte, levar no inferno, porque na verdade as pessoas confundem. O objetivo de Satanás não é muitas vezes como aparece nos filmes de terror lá, que ele aparece com 2 chifres, com cauda e querendo matar e destruindo as pessoas. Não é este o objetivo, o fundamental de Satanás. Sim, ele quer nos fazer sofrer muitas vezes, porque nós tomamos um lugar de adoração em que ele estava, e isso provoca ira, ciúmes, como a palavra de Deus diz. Então o objetivo dele é nos afastar da presença de Deus aqui nessa terra, muitas vezes de várias formas, e no mundo vindouro não ia dar-nos a salvação, a vida eterna. Então esse é o maior objetivo dele. Então, se puder usar algumas ferramentas, algumas ideias, algumas práticas, como Halloween, para afastar as pessoas, ele vai usar. Eu gostaria de falar também, ensinar algo sobre
como a ideia, a visão judaica, né, hebreia, tem desta questão de bruxa, né? Eu vou falar algo aqui que é uma crença judaica, né? Lembrando que a nossa Bíblia inteira, para quem critica os judeus, a nossa Bíblia inteira foram escritas por judeus. Sim, os judeus, né, da época de Cristo sacrificaram o Filho de Deus, mas nem todos, muitos se tornaram os cristãos, os pregadores, todos os homens da Bíblia, né, que escreveram a Bíblia, todos, né, tirando Lucas, que era grego, e também o livro de Jó, que não sabemos quem escreveu, tirando esses dois, o resto, todos os 64 livros da Bíblia foram escritos por judeus. Então nós devemos um respeito a eles, né, a ideia deles, porque Deus escolheu eles para transmitir a palavra de Deus para nós, né, não julgando aqueles que não creem no Messias, que Jesus é o Cristo, é o Messias enviado. A crença judaica sobre a bruxa, sobre bruxaria, sobre Lilith. Talvez alguém nunca tenha ouvido falar nessa palavra, neste nome, Lilith, que aparece em Isaías 34, versículo 13. Trata de uma cidade abandonada por Deus, ou seja, recusada, repudiada por Deus por causa das práticas malignas do povo. E daí ele faz uma descrição detalhada ali de como será essa cidade, esse povo que virou as costas para Deus, como ficará, né, habitada pelo quê? E ele começa a falar que os animais selvagens habitarão ali, faz uma descrição detalhada no versículo 13, você pode ler, nas traduções mais antigas vai dizer que a Lilith habitará ali, ou em algumas traduções o animal noturno, ou até a bruxa em algumas traduções. Então, quem é a Lilith? Quem é Lilith que os judeus acreditam que seja a primeira bruxa ou a bruxa? Vamos falar desta forma. Dizem, né, acreditam os judeus, alguns, né, que quando Adão foi criado, ele foi criado como uma mulher. Não foi sozinho, primeiro Adão e depois de muito tempo Eva. Mas sim, no versículo 27 de Gênesis capítulo 1 diz assim: e Deus criou, né, o homem, né, do pó da terra, homem e mulher os criou, né? E no capítulo 2, capítulo 1 fala que homem e mulher foram criados juntos. No capítulo 2, aí tem a referência que não é bom que Adão esteja só, né, que o homem esteja só, vou fazer uma auxiliadora. E quando Deus tira a costela de Adão e cria Eva, quando Adão acorda e olha para ela, ele diz: esta sim é osso do meu osso. Ou seja, é uma referência que eles usam para falar da criação da Lilith, a primeira esposa, né, de Adão. Dizem eles que quando Adão foi feito do pó da terra, não foi feito só o homem, foi feito o casal, um homem e uma mulher, juntos. E por Deus dar autoridade ao homem, por ser cabeça, a mulher se rebelou. Esta mulher, né, chamada Lilith, se rebelou e foi contra esta ideia de que o homem era o cabeça. Se os dois foram feitos da mesma forma, no mesmo momento, por que o homem teria que dominar sobre ela? E, né, conta a história, você pode pesquisar na internet, no Wikipedia, qualquer site que você tenha preferência. Fala que ela se rebelou, né, abandonou, eles ainda não havia o pecado, né, não tinham perdido aquela natureza eterna ainda. Ela se rebelou e fugiu do jardim, né, e foi ter com Satanás, seus demônios, e conta a tradição que ela virou esposa de Satanás, algo parecido. Você pesquisa aí, você vai entender. Mas aonde eu quero chegar? Que a ideia de bruxa é uma ideia demoníaca. Não é uma coisinha engraçadinha para nós olharmos nas escolas e fantasiarmos nossos filhos de demoninhos e dizer gostosuras ou travessuras, incentivando as crianças a fazerem esse tipo de prática, de maldade, de aprontar com os outros. Na verdade, o que nós fizemos com os nossos filhos, quem aplica essa prática, é ensinar que fazer algo errado é interessante, é legal, e muitas vezes você tira benefício disso. Eu não apronto se eu ganhar tal coisa. Então muitas vezes nós somos culpados na educação das crianças,
e não entendemos quando as crianças crescem, né, os filhos crescem e se tornam rebeldes. Só que são tais práticas que dão alvará, digamos, para Satanás agir na vida dos nossos filhos, das nossas crianças, e nós não entendemos isso muitas vezes e damos liberdade para os demônios usarem e abusarem da nossa casa. Então, esse vídeo que eu quero deixar agora é um alerta a todos os novos convertidos para que protejam seus filhos, cuidem dos seus filhos.